Na nossa entrevista especial de hoje, nós vamos falar sobre o serviço militar obrigatório no Brasil e, lógico, em Governador Valadares também. Eu estou recebendo aqui o Sargento Douglas, do Exército em Governador Valadares, aí do tiro de guerra que a gente fala tão comumente aqui em Governador Valadares, e a gente vai saber um pouco aqui sobre a história do tiro de guerra e como que funciona. Sargento, muito obrigado aqui pela presença do senhor, justificar que o sargento, mesmo a gente fazendo as nossas entrevistas sem máscara, ele está cumprindo aí o protocolo do Exército e com máscara. Muito obrigado pela sua presença aqui. Inicialmente, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui no seu programa falando para o público, abordando tudo isso que a gente faz no tiro de guerra e passando essas informações que muitas vezes é dúvida, né? Então vamos contextualizar primeiro o que é o serviço militar obrigatório. Na verdade, esse termo serviço militar obrigatório hoje, ele já não se justifica porque o alistamento militar ele é obrigatório. Porém, o serviço militar em si, a gente já consegue atender toda a nossa demanda com jovens voluntários. Como que é essa realidade aqui dos voluntários em Governador Valadares? Em Governador Valadares, por se tratar de um tiro de guerra, no qual a atividade não é remunerada, inclusive por não ser remunerada, o período ele é bem mais curto, ele funciona das 6 da manhã até as 8 da manhã, e aí em seguida o jovem pode aí sim realizar a sua atividade remunerada, ir para a sua faculdade. Então aqui, em alguns anos, nós não conseguimos a quantidade de voluntários necessárias, e aí sim faz jus ao nome serviço militar obrigatório, porque de fato ele vai precisar servir. E o que acontece na vida do jovem nesse período aí, desse ano que ele fica nesse serviço? Nesse período, a mudança é um pouco mais radical, porque não tinha aquela disciplina, né, de acordar cedo, de ter compromisso, responsabilidade, mas ele vai ser submetido a uma série de instruções militares, de ordem unida, armamento e patrulha, né? E a partir daí nós conseguimos formar, no caso específico aqui de Valadares, o combatente para defesa territorial e nas demais unidades do Exército, o combatente de defesa mesmo. O que faz esse combatente territorial aí na prática? O nosso Exército, ele tem a capacidade de operar em qualquer lugar do mundo, de forma que se um dia for necessário que o nosso Exército saia do Brasil para poder combater alguma guerra lá fora, nós precisamos de militares aqui no Brasil preparados para poder fazer essa defesa territorial. E é justamente onde entra a participação dos atiradores. A gente fala muito aí sobre a questão da preparação física, né? Todo o desenvolvimento físico que acontece, mas a gente tem também a cívica. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí dessas duas preparações desse jovem. A parte do treinamento físico, ela segue um padrão gradual. Então, na verdade, nós recebemos jovens lá muito preparados fisicamente já, porque já tinham uma rotina, porém nós também recebemos jovens que vinham de uma rotina sedentária. E o que acontece é que nós vamos tentar nivelar esses jovens de forma que atinja um padrão médio, mínimo, né, para desempenhar as atividades. Mas de maneira alguma alguém vai chegar lá e vai ser submetido a um padrão físico do qual ele não foi preparado. Na parte cívica, o que nós temos é as nossas formaturas, os nossos desfiles, os cultos, os nossos símbolos nacionais, a bandeira, o nosso hino nacional. Por vezes, e isso é bem frequente aqui em Valadares, nós vamos às escolas públicas para poder fazer palestras, explicar um pouco sobre a atividade, a realidade militar. Isso desperta o interesse naqueles jovens lá por participar das Forças Armadas de forma ativa. E como que é a estrutura do serviço militar em Governador Valadares? Em Governador Valadares nós temos a junta do serviço militar, que é onde é feito o alistamento. E aí eu quero até aproveitar, porque o alistamento hoje ele não é feito somente de forma presencial. O alistamento ele também é feito de forma online. Nós temos o endereço www.alistamento.eb.mil.br. Feito o alistamento, a segunda parte da estrutura é o tiro de guerra, né? Que fica ao lado, ali na Avenida Veneza, ao lado da Junta Militar. E lá nós temos condições de formar 200 atiradores por ano,
nós somos 4 militares de carreira do Exército. Essa basicamente é a estrutura do Serviço Militar em Governador Valadares. Ok, a gente vai parar para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre o alistamento agora e os jovens precisam ficar aí atentos. Nós voltamos em instantes.